Olá a todos, meu nome é o Ederson Eder Calisto, e hoje eu estou aqui para dar continuidade à apresentação do método IMPACT, o projeto IMPACT, né? Inteligência Mental para Ação, Clareza e Transformação. Vou dar continuidade aqui, né? Eu já fiz a primeira apresentação e agora eu vou continuar aqui e mais uma breve apresentação e descrição do que é o IMPACT. E daqui a pouquinho, né, já irei, né, partir para o capítulo 1 e fazendo, né, uma breve apresentação e descrição para vocês. Beleza? Então, a pergunta é a seguinte: o que é o método IMPACT? Desenvolvido por mim, né? Um sistema mental criado por Weberson Eder Calisto, que sou eu. Desenvolvido ao longo de quase um ano, isso eu já disse aí no primeiro vídeo aí, né, no vídeo anterior, quase um ano, baseado em estudos de psicologia, neurociência, criatividade, produtividade e mentalidade. Então, isso aí tudo tem na internet, né, vídeos no YouTube, tem livros, né, na Amazon tem, clube de autores tem, na internet de uma forma geral tem vários livros aí, se você também quiser estudar para buscar a base, né, que foi reunida, que eu reuni, né, toda a base, toda a estrutura desse livro. Tem muitos livros, eu não vou citar nomes, né, porque já está tudo organizado nesse meu livro, né? Psicologia, neurociência, criatividade, produtividade e mentalidade. Um método prático para desbloquear clareza, foco e ação, já foi dito também, né, no primeiro vídeo aí, feito para pessoas comuns que querem prosperar. Funcionou para mim, funciona para mim, com certeza irá funcionar para você, se você conseguir, né, estudar, você não precisa de estudar literalmente, mas ler e aplicar as dicas e sugestões, os exercícios, né, que tem nesse manual, nesse livro, né, sobretudo é um livro. Impact não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com direção. Apenas uma frase de impacto aqui, né, para finalizar esse slide. Por que o método Impact existe, né? Qual foi a origem desse estudo e desse livro, né? 90% das pessoas não fracassam por falta de capacidade, mas por falta de organização interna. Então, muita gente cria, produz, mas não consegue se organizar, né? E, sobretudo com a internet, o avanço da internet, as pessoas vão publicando tudo de qualquer maneira na internet, né? Vão jogando de qualquer jeito, não consegue fazer a sua organização, né? Colocar tudo em ordem, revisar que seja antes de publicar. Por isso que a internet, né? Ela é cheia de coisas, vou falar coisas entre aspas, né? Que não fazem muito sentido, que não agregam, né? Muito à vida de ninguém. Tem muita coisa útil se você procurar, se você se dedicar, né, um tempinho a procurar com foco e determinação, aí você consegue achar muita coisa boa para você estudar, né, para você aprender. Mas senão você fica só ali na rolagem infinita do TikTok, do Instagram, do próprio YouTube, naquela rolagem infinita, sem conteúdo que faz muito sentido, né? E, infelizmente, 90% das pessoas estão nesse método aí. Por quê? Prosperidade começa antes do dinheiro, é lógico. Então, você não precisa de ter dinheiro para você prosperar, né? Para você vencer, para você crescer. Primeiramente, você cria, né? Você desenvolve, você estuda, você procura fazer o melhor naquilo que você propôs a fazer. Naturalmente, o dinheiro virá para você, né? É lógico que um pouco de investimento, dependendo, né, do tamanho do que você criou ou você deseja criar, você terá que ter. No meu caso aqui, por exemplo, um microfone, né, um celular para gravar. Celular a pessoa já tem mesmo, né? Então é um equipamento de áudio, no caso eu gravei aqui, eu fiz. Depois, tempo, precisei muito de tempo para, primeiramente, pensar, desenvolver, para depois escrever, depois organizar. Então, basicamente, eu não precisei de dinheiro
para criar tudo isso. Isso é um projeto, e é um projeto bem bacana, considerando que tem quase 400 páginas, né, de conteúdo. Porque criatividade precisa de ordem para florescer, isso é mais do que óbvio, né? Você pode ser uma pessoa visionária, mas se você não tiver ordem, não tiver organização, você vai ser apenas mais um, né? Você não vai conseguir destacar nesse mundo, talvez consiga algum destaque por sorte, mas você precisa de organizar tudo na sua vida, né? Você precisa de uma ordem, de uma organização, né? A determinação ali é o foco para saber aonde você quer chegar. Porque a ação sem clareza gera frustração. É o que eu acabei de falar. Você cria, 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 sai colocando de qualquer forma na internet, sem editar, sem organizar. No caso, eu que escrevo, sem revisar, sem nada, e sai apenas jogando aos ventos. Logicamente, você não vai encontrar, né, pessoas interessadas no que você quer fazer, que você fez, né, porque você colocou. Isso acaba gerando frustração. Se você não estiver esperando por essa frustração, você vai tomar um tombo, né? O tombo será muito maior. Então, você precisa de organizar, você precisa de ter clareza, você precisa de ter ação, você precisa de ter foco, antes de você querer se destacar ou conseguir se destacar, você realmente florescer, né? Você realmente conseguir dinheiro, você realmente prosperar, você tem que se preparar, né? E porque você pode mais, mas sua mente ainda não está alinhada com o seu potencial. Então, você precisa se preparar. Então, tudo aí vai relacionado à preparação, à clareza, né, do que você quer, aonde você quer estar depois de um determinado tempo, né, o seu planejamento, o seu foco, né, o seu roteiro para a sua vida. Isso tudo vem antes do dinheiro, de certa forma, né? Primeiro você tem que estar preparado, porque senão o dinheiro vai chegar para você e você não vai saber como usar, e você vai perder ele novamente porque você não se preparou e vai acabar se frustrando, né? Mais uma vez aí falando sobre mim, eu já falei no primeiro vídeo aí, na primeira apresentação, né, dos livros que eu escrevi. Então eu, né, o Eberson Eder Calisto, escritor, compositor, músico e criador de conteúdo para a internet. Tenho muitos livros aí, tenho muitas músicas, tenho bastante conteúdo, bastante ensaio, bastante crônica, tudo espalhado pela internet aí. Se você tiver curiosidade, você só digitar meu nome aí no Google, Weberson Eder Calisto, você vai encontrar tudo que eu já produzi até hoje. O que eu não publiquei, né? Logicamente você não vai encontrar, mas em breve serão, né, todos os conteúdos publicados na internet. Autor de mais de 20 livros, atualmente eu estou com 24 livros prontos, considerando esse livro aqui, esse manual, né, esse método Impact. Então são 24 livros. Desses 24, eu creio que a metade estão publicados, 12, né? Então é só procurar meu nome aí na internet, no Clube de Autores, na Amazon, no Wattpad. Tem conteúdo grátis, tem conteúdo pago, é só você procurar aí, o Eberson Eder Calisto. Compositor de dezenas de músicas, está lá no Spotify, está no Deezer. Eu assino as minhas músicas como Mawek, é um pseudônimo, né? Maweki. São as iniciais do nome da minha esposa, do meu nome, do nome da minha filha. Só procurar aí, Mawek também, tem todas as minhas músicas. Tem um canal no YouTube, mantenho esse canal também. O Eberson Calisto, escritor, compositor. Só você digitar lá no YouTube que você vai encontrar, ou se colocar no Google, youtube.com/Weberson Calisto, tudo junto, você vai direto para o meu canal no YouTube. Tem minha vida pessoal, né, que eu falo sobre livros, sobre histórias, coisas que eu componho, né, shows que eu faço, tá tudo lá no YouTube, é um canal bem aleatório. Sempre criativo, mas nem sempre organizado mentalmente, então esse método ele nasceu a partir disso, por causa dessa desorganização mental. Eu tive que me organizar melhor para eu conseguir prosperar e conseguir criar mais e criar com mais qualidade. Tanto é que no slide aí a setinha está para baixo, né, desorganizado mentalmente. Depois de aplicar o Impact, sua produção explodiu. Então aqui eu falei em terceira pessoa, né? Então minha produção realmente
criei muito mais, né? Compus muito mais, publiquei muito mais, fiz muito mais vídeos, criei um canal no YouTube sobre relógios, falando sobre coleção de relógios. Eu sou um colecionador também de relógios, de moedas, de objetos, de um monte de coisa. Então, minha produção realmente explodiu. Eu não fiquei mais criativo, eu fiquei mais claro. Eu gosto de terminar os slides com alguma frasezinha, né, de impacto. Eu não fiquei mais criativo, logicamente, eu já criava, já produzia bastante coisa, eu fiquei mais claro, eu comecei a criar mais com foco, organizar melhor, né? Por exemplo, quando eu entrei nesse projeto do Impact, eu fiquei nele até o fim, até agora, né? Até o fim, não escrevi mais nada, né? Algum vídeo eu fiz aleatoriamente, mas não escrevi, não criei conteúdo relacionado à escrita, a livro, a ensaio, a crônica, a nada. Eu foquei totalmente em, primeiramente, escrever, depois organizar o que eu tinha escrito e depois, né, fazer toda a diagramação, toda a correção ortográfica, tudinho para deixar esse projeto pronto. Então foi praticamente ali 8 meses, quase 9 meses, 8 meses e alguns dias, até que ficasse pronto, diagramado, formatado, corrigido, né, a correção ortográfica desse projeto Impact. Então este sou eu, o Eberson Éder Calisto. Impact, a estrutura do método. Os 6 pilares centrais que guiam a sua transformação ou que guiarão a sua transformação. Letra I, né, da sigla do nome, né, Impact, inteligência emocional e mental, base para resiliência e foco. Então, você precisa mesmo de ser inteligente, né, para você se organizar. O M, mapeamento de vida e objetivos. Onde você está e para onde você vai. O P, produtividade consciente, fazer o essencial sem pressa nem desperdício. O mais principal aqui é o desperdício. Pressa porque, querendo ou não, a ansiedade é uma coisa, é um sentimento, né, difícil de controlar quando você percebe que você está produzindo algo bacana, algo grandioso, como é esse projeto. É difícil você não pensar lá na frente, né, lá em terminar logo, em deixar tudo pronto, mas você consegue, eu consegui, né, me controlar e criar o melhor conteúdo possível de acordo com os meus estudos e de acordo com a minha cachola, os meus pensamentos, né? E organizar esse tempo, né? Essa criatividade para não desperdiçar com coisa inútil, né? Então, escrever, mas escrever com clareza. No caso do livro, que é algo escrito. A letra A, ação estruturada, execução com clareza e sem bloqueios. Então, eu sabia o que eu queria fazer, eu sempre soube. Então, eu fui fazendo, lógico que eu não fui fazendo, formatando, corrigindo, mas eu fui escrevendo, mas com clareza, né, o que eu queria fazer. Não tive bloqueio criativo, eu não precisei de deixar isso parado um tempo para depois continuar. Eu peguei do começo e consegui ir até o fim, porque foi planejado, né? Primeiramente, planejado mentalmente o que eu queria fazer. Então, eu só fui organizando de acordo com o que eu fui estudando, o que eu já tinha estudado, né? Eu fui. Não foi muito difícil de organizar, foi difícil de escrever, porque são 400 páginas. Deixa eu tomar uma água aqui. A letra C, clareza mental profunda, o fim da confusão e da autossabotagem. E a letra T, transformação real e mensurável, resultados visíveis na sua vida e carreira. Nesse caso aqui, o mensurável, né, o projeto ficou pronto. Agora eu já estou gravando, né, toda a apresentação, né, em vídeo, porque eu sei que tem muita gente que não gosta de ler. Então esses vídeos, né, que eu estou fazendo, eu irei fazer até o final, são para mostrar em vídeo parte do conteúdo, né, um resumo desse conteúdo, e se a pessoa realmente se interessar, né, logicamente ela vai adquirir o produto, o livro, ela vai estudar, ela vai ler, né, ela vai conseguir aplicar o que eu estou falando aqui. Então, Impact, inteligência mental para ação, clareza e transformação. Quem planta clareza, colhe resultados. Então, agora, o mais importante, nós vamos começar aí no capítulo 1 desse projeto. Prosperidade começa antes
do dinheiro, literalmente. Antes de falar de dinheiro, métodos e resultados, é preciso mostrar porque a verdadeira prosperidade ela nasce de dentro, no seu ambiente mental. Prosperidade é um estado interno antes de ser um estado externo. É o primeiro tópico dessa apresentação. Deixa eu passar aqui. Prosperidade é um estado interno antes de ser um resultado externo. O que acontece? A maioria das pessoas ela acha que ela só vai conseguir prosperar depois que ela tiver dinheiro. Mas como que ela vai ter dinheiro, né, sem antes planejar, né, sem antes estudar, sem antes focar, sem antes criar alguma coisa, sem trabalho, né? É o contrário que isso deve acontecer na vida de cada um. O dinheiro ele vai chegar para você naturalmente, se é o que você almeja, né? Você ter dinheiro, você ter riqueza. Ele vai chegar para você naturalmente depois que você se tornar uma pessoa próspera por dentro. Então isso vem é de dentro para fora. É um estado interno antes de ser um resultado externo. Porque se você mudar ou se você passar a focar mais, né, a ter mais clareza nas suas ações e planejar, produzir, né, ter um roteiro, né, para a sua vida, logicamente, com o esforço, né, da sua criatividade, o seu trabalho, suas publicações, né, o que você escreve, o que você compõe, o que você faz, seja lá o que for, automaticamente isso irá gerar, né, um dinheiro, uma renda para você. Mas o primeiro passo é você ter, né, é você criar, você se mostrar, né, para que você consiga pessoas interessadas no que você tem a oferecer. E o que você vai oferecer, logicamente, primeiro você precisa de estudar, né? Você precisa procurar entender como funciona. Se você é uma pessoa que tem um talento, que você tem um dom, você tem que investir, né, tempo naquilo ali para você se aperfeiçoar, para você estudar, né, para você melhorar antes de você querer ter dinheiro, né? Você não consegue ter dinheiro fazendo qualquer coisa ou fazendo o que todo mundo faz, né? Você só vai conseguir ter, se você quer ter dinheiro, né? Ter essa riqueza se você fizer algo diferente, né? Porque senão você vai ter ali o seu dinheiro do seu trabalho mesmo, né? Que é, lógico, que é um dinheiro, né? Um pagamento pelo seu trabalho, mas é aquilo ali. Para você querer almejar, né? Crescer e ter algo diferente, você tem que fazer diferente. Não tem como você esperar por resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a prosperidade, né? Nada floresce no externo se está seco no interno. Isso literalmente, né? Nada floresce no externo se está seco no interno. O próximo, mente caótica igual vida caótica. O que acontece? O que você pensa determina o que você faz. Começa de dentro, né? Dos seus pensamentos, da sua mente, né? O que você deseja, né? Você atrai. Então, se sua mente é desorganizada, se ela é ansiosa, cheia de ruídos, né? Externos, barulho externo, logicamente a sua vida naturalmente irá se tornar assim. Não tem como você estar num ambiente caótico, né? É música, é cidade grande, né? É música alta, som de carro o tempo todo, buzina, aquela coisa toda, é... sem que a sua vida seja aquilo ali. A sua vida acaba sendo um reflexo. Eu sei que muita gente mora em cidade grande, né? Aquela coisa, mas o que você pode fazer? É, passar a usar um fone de ouvido, né? Quando você deseja, você quer, né, criar alguma coisa, construir alguma coisa, produzir alguma coisa, você coloca um fone, você entra para o seu quarto, você fecha a porta, fecha a janela, se quiser, né, colocar uma música para relaxar,
né, sem aquela barulheira, é possível no caso de uma cidade grande, né. No meu caso, eu moro em zona rural, eu moro na roça, né, aqui, barulho, externo e poluição sonora e visual, aqui é zero, né, porque é na roça mesmo. O barulho que tem aqui é barulho de grilo, é barulho de sapo, de manhã, né, ao acordar é barulho de passarinho, no máximo um ventilador, né. Então não tem, você primeiramente você precisa se organizar. O caos interno, ele sempre transborda. Lógico que se você mora numa cidade grande, numa cidade barulhenta, não tem o que você fazer, né. Você vai para o seu quarto, você vai colocar um fone, ou você vai procurar algum lugar que você possa meditar, né, se conectar com o seu interior. Eh, para você conseguir ter clareza, né, na sua mente, né, nos seus pensamentos. Mas se você mora em lugares mais afastados, né, é menos difícil e é mais fácil para você conseguir, né, ter clareza na sua mente. Tudo começa, né, na mente, nos pensamentos. Se a sua mente é caótica, não tem como você ter uma vida tranquila. Então, primeiramente, você tem que organizar a sua mente. O próximo tópico aí, ó, mente alinhada, vida organizada. Então é o contraste, né, do mente caótica, desculpa, vida caótica. Se a sua mente é alinhada, sua vida automaticamente, né, sua vida será organizada. Quando você começa a colocar em ordem os seus pensamentos, aí é aquilo que eu te falei aí, né, anteriormente, como você pode fazer, nas suas emoções e na sua energia, algo poderoso acontece. A sua vida acontece. Eh, eu sei que é fácil falar, né, porque eu já morei em cidade grande, eu sei como que é o barulho e o ruído, externo, a poluição sonora e a poluição, visual, né, eu sei como que é, mas se você quer, você consegue, tem como, é possível, né, você se alinhar sua mente e alinhar os seus pensamentos. A vida responde ao seu alinhamento, ok? Não é difícil, né, é difícil né, porque para quem mora em cidade grande, mas não é impossível, tá bom? O próximo aí, o poder do ambiente interno, conseguindo alinhar, né, sua mente, conseguindo alinhar aí os seus pensamentos, né, o seu ambiente interno, o seu diálogo mental, né, aquilo interno mesmo, suas crenças, sua visão sobre você mesmo, né, sobre si mesmo, define os seus limites ou suas possibilidades. Deixa eu tomar mais um pouco de água. Então você é organizado, né, você, logicamente, você vai conseguir definir melhor o que que você quer para sua vida. O que você quer fazer, aonde você quer chegar, né? Vai traçar suas metas, seu planejamento, o roteiro, né, da sua vida e você vai conseguir determinar aonde que você quer chegar. Seu mundo interno é o que constrói o externo. Então, tudo começa ali com a organização. O princípio base aí, para você ter, lógico, lembrando, né, que eu estou fazendo um resumo, tá, dos capítulos. O princípio base, prospera-se de dentro para fora. Então você começa, né, na sua transformação íntima, para depois você conseguir externar, né? Você colocar isso para fora, o que você tem a apresentar, a mostrar, a produzir, né? A prosperidade ela começa de dentro para fora. Toda a transformação verdadeira começa na mente, começa no você querer. Primeiramente, né, você querer eh, crescer de uma forma geral. Todo resultado externo é consequência de uma decisão interna. Você precisa tomar a sua decisão primeiramente. Você querer prosperar, querer crescer, querer mudar suas atitudes, a sua vida, né? A prosperidade ela é uma construção interna que se manifesta no externo. Então, vem de dentro, não tem o que fazer. A partir do momento que você muda os seus pensamentos, você muda a sua forma de se vestir, a sua forma de se comportar, né? A sua forma a sua postura. A prosperidade ela vem naturalmente. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, tá bom? Estou falando do seu foco, da sua clareza mental, da sua criatividade, você passar a ser uma pessoa útil, entende?
ela vem naturalmente. Quem planta clareza, colhe resultados. É dessa forma que funciona. Se você entende esse princípio, tudo que vem dos próximos capítulos irá fazer sentido para você, tá bom? Porque o Impact, ele começa onde tudo começa, tá bom? Que é dentro de você. Dentro de mim, né? Começou dentro de mim, começa dentro da gente, né? Dentro de você, ok? Então vamos lá no próximo slide, que é o capítulo 2.